Tá funcionando? Olá! Estou live aqui com vocês pelo coletivo de doulas brasileiras. Deixa eu ajustar aqui. Ok. Oi, querida! Já chegou na hora, bonitinha. Tinha que ser, né, pra já me ajudar. Quem mais? Ângela. Ô, delícias. As queridas estão entrando. Ô, Ângela, eu não sei se eu posso deixar você entrar, porque a Mariana vai entrar, e aí eu não sei se pode ter mais de uma pessoa, de duas pessoas. Ó, a Mariana já entrou. Oi, Arielle. Oi, Joyce. Ai, que gostoso, gente. Ai, tá me dando até calor. Eu tô tomando chá de camomila. A Mariana já tá aqui, live com a gente, só que ela vai. Não dá, a Débora tá falando, Ângela. Se eu deixar você, a Mariana não entra. Eu quero saber se a Joyce tá dando ibope pra mim ou pra Mariana. Qual que é? Olha, Mariana, você tem que pedir a solicitação pra entrar, pra te deixar entrar. Isso, ela já fez uma, ela sabe. A Ângela quer dar oi? Então faz. Isso, quer fazer isso, ô Ângela? Quer dar oi, aí depois a Mariana entra? Mas você não tá pedindo, Chuchu. Mariana tá falando que tá pedindo. Joyce tá. Gente, eu vou chorar. Olha, essa live já está começando com muito amor. Não estava sabendo. Ó, eu preciso de ajuda dos bastidores com a Débora, porque a Mariana tá falando que já pediu, mas eu não vejo aqui a solicitação dela. Será que tá aqui, nesse bonequinho, ó? Ah, tá. Então, eu vou deixar a Mariana entrar. Ai, que gostoso. Primeiro lugar aqui, já que eu tô descobrindo uma novidade aqui, live, que meu coração tá até saindo pela boca. Mariana, você viu essa? Ah, que Lude? Você viu? Olá, Você viu a novidade? da Joyce? A Joyce está na mesma semana que eu, tem data prevista o mesmo dia. Então, já vamos começar essa live diferente. Vamos Já tô começar. aqui com o meu chazinho, ó. Eu também, Tintim. E congelou, Má. Oh, Senhor. Então, a gente vai começar essa live diferente, porque a gente vai dar os parabéns para a Joyce, que é uma amiga querida que está aqui com a gente ao vivo. Caiu para você, Voltou, Silvana! Então, voltou. a gente vai começar, então, esse nosso papo, Má, dando os parabéns para a Joyce, porque eu não sabia dessa novidade. Falando para ela, oi, Elizabeth, deve ser sua mãe. Minha mãe. Elizabeth, querida, faz tempo, hein? Então, Joyce, olha, parabéns, um abraço apertado, fiquei muito feliz em saber. E a melhor coisa de estar grávida junto com a Mariana é que é papo, é uma delícia, é muito suporte, porque eu e a Flavinha, né? Eu e a Flavinha também estávamos grávidas junto com a Mariana, nós três, e foi, já que a gente está falando de rede de apoio afetiva, foi tudo de bom. E olha, a Ai, uma delícia mesmo. Mariana no Chile, eu nos Estados Unidos e Flávia no Brasil. E nem tinha Covid, foi assim. Foi tudo de bom, muito suporte. E eu queria te agradecer, Mariana, por ter feito parte daquele triângulo de suporte comigo e com a Flávia, né? Que foi tudo. Mesmo não tendo Covid, teve que ser à distância. Sim, Ai, sim. Eu também, Lude, te agradeço, porque eu acho que isso, a gente trouxe esse tema aqui, porque é muito importante, né?
tá acompanhada durante todo o processo de gestação, parto, puerpério, o acompanhamento de amigos, e que são uma rede acolhedora mesmo, né? Porque não é só uma rede de apoio profissional, mas uma rede de amor mesmo, acolhedora, que você pode rir, você pode chorar, você pode contar tudo e vai sentir aquele afeto. Isso acho que a gente, eu pelo menos, na minha primeira gravidez, estava muito bem amparada com amigos no Chile, mas ao mesmo tempo, ter uma gravidez fora do país, tem muita gente aqui que eu acho que está fora, né, porque está aí pelo Doulas Brasileiras nos Estados Unidos, então tem uma peculiaridade isso de estar fora, de ser estrangeira, e aí você poder contar com rede de apoio de amigas de anos, é muito delicioso mesmo, né? Importantíssimo. Então, acho que é especial poder ser acompanhada desde esse lugar mesmo, de amizade e amor. Obrigada. Também, foi muito especial. Eu espero que a Joyce possa fazer isso e aquelas outras mulheres que estão aqui gestantes assistindo a gente agora ao vivo ou depois na gravação, que você possa saber que a gente está falando aqui de um lugar de quem viveu, né? A gente não está falando de um distante, essa coisa de a gente já ter tido isso não só entre nós três, né? Eu também tive suporte aqui de pertinho e você se permitir ser vulnerável para receber isso é uma das coisas que torna esse apoio possível, né? Então, eu gostaria de começar, ou melhor, dar continuidade, que a gente já começou, então, me apresentando para aquelas pessoas que não me conhecem. Eu sou a Ludmila, eu vim do Brasil para os Estados Unidos, a minha formação é em psicologia, eu trabalhava com crianças, com as famílias das crianças. E aqui nos Estados Unidos eu comecei a minha jornada com o yoga, que é uma outra formação que eu tenho, e decidi fazer a formação em doulagem porque eu me encantei com a história do parto humanizado, com uma forma de nascer que eu não conhecia. Quem me apresentou foi minha professora de yoga, Andréia Gonçalves, que talvez assista esse vídeo em algum momento, faz parte do Instituto Ísvara de Campinas, que é uma referência maravilhosa para quem quiser conhecer. E ela que apresentou uma mulher parindo ali em cima, acho que ela não sei se ela estava em cima de uma cama, mas segurando assim uns tecidos do alto e parindo em pé, né? Essa coisa do estar em pé, empoderada na decisão dela, deixando esse bebê chegar de novo. Eu ia dizer natural, mas assim, orgânico mesmo, né? Em favor da gravidade. E eu fiquei assim, arrepios assistindo aquilo, e aí que começou meu interesse. E agora eu venho convidar a Mariana Giúzio, que é psicóloga, que é facilitadora de danças circulares e dança terapêutica mãe e bebê, e é um ser humano que eu amo demais, que é uma querida, e que existe afeto entre nós, mas também eu sei da referência que eu estou trazendo. Então, é uma profissional incrível. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho de você também, Má, para a gente dar sequência com o nosso assunto. Tá, Lud, você vai me fazer chorar, pelo amor de Deus. Eu com essa sensibilidade aflorada, ainda mais na gestação. Olha, Obrigada por todo mundo que está aqui assistindo a gente. Eu sou Mariana, como a Lud já disse, eu sou formada em psicologia, a gente se formou juntas. Sou instrutora de yoga pré e pós-natal, instrutora de dança terapêutica e fiz meu instrutorado de doulagem, né, de doula, junto com o instrutorado de yoga, mas nunca atuei como doula, né? Então a gente tem isso em comum também, né, Lud? Nesse momento, eu sigo com 2 vertentes de trabalho que estão online, né? Então, sigo com atendimentos psicoterapêuticos na perinatalidade, online, e as aulas de yoga para gestantes, né? Que eu acabo fazendo para mim também, para minha prática e para poder gerar essa rede de apoio
para mim e para outras mulheres, porque como você disse no comecinho, a gente acaba vivendo o que a gente transmite. Eu gosto muito disso, de viver no meu corpo aquilo que eu transmito, né? Faz muito sentido para mim tudo isso, da psicologia perinatal, da psicologia corporal, do yoga, da dança, da doulagem. Esse mundo me encanta. Eu sou mãe da Maia, que está com quase 4 anos, e estou gestando outra sementinha aqui de 24 semanas, quase 25, e vivendo tudo isso, como eu vivi na primeira gravidez, né, na primeira gestação, fora do meu país, porque eu estava no Chile, mas lá eu já tinha uma rede de apoio, já fazia muitos anos que eu estava lá, então não era uma rede de apoio familiar, mas eu tinha uma rede de apoio profissional conhecida, porque eu já trabalhava num centro de maternidade, e uma rede de apoio de amigos que eram como minha família escolhida, né? E fora a rede de apoio online que a gente já tinha entre a gente, com você, com a Flavinha, com outras amigas também que estavam gestantes no mesmo período. E agora eu estou na Nova Zelândia, acabei de me mudar, não deu tempo nem de me mudar direito, de encontrar uma nova casa, um novo lar, e já veio essa situação toda de pandemia, e isso eu vejo como tá marcando também essa minha segunda gravidez, né, essa minha segunda gestação. E por isso eu me empolguei muito de falar sobre esse tema da rede de apoio, porque eu realmente sinto falta de uma rede de apoio física, que também faz falta, né, faz diferença, você tá ali no pele com pele. E como eu estou encontrando isso, manejando essa situação de uma forma online, né, encontrando o que se pode atualmente. E é sobre isso que eu queria falar aqui, compartilhar, porque eu acho que está todo mundo, no seu país ou fora, está todo mundo na mesma atualmente, né? Está todo mundo na mesma. Essa fase que a gente está vivendo vai ficar para a história e mostra como nós temos uma capacidade de resiliência maior até do que a gente pensava, né? Como significando assim, a gente sendo capaz de ser como um elástico e se adaptar melhor do que a gente imaginava, né? Eu fiquei muito interessada, porque a gente sempre fala em redes de apoio, na rede entre mulheres e tal, mas você trouxe um termo que eu estou achando um tanto quanto especial, que são as redes de apoio afetivas. Então, eu queria que você me explicasse mais e falasse aqui pra gente que está participando sobre isso. Eu nem sei se existe esse termo, né? Foi de acordo, a gente, né, conversando sobre isso na outra live, e me veio esse tema, rede de apoio afetiva, porque eu acho que isso, o afeto marca muita diferença. Não é qualquer rede de apoio que te dá um apoio ali superficial, que também é importante, mas é uma rede de apoio de amor mesmo, de afeto, que te acolha. E eu estava pensando sobre o nosso tema, Lud, sobre esse tema da rede de apoio, e me veio uma frase que eu acho que, não sei se todos conhecem, mas me veio enquanto estava pensando na nossa live, né, no nosso encontro. Que é aquela frase, é um provérbio africano que fala: é preciso uma aldeia para educar uma criança. Sim. E aí eu ousaria acrescentar, né? Até escrevi aqui, refletindo, escrevi um texto, mas eu ousaria acrescentar: é preciso uma aldeia inteira para acolher e acompanhar uma mãe. Ai, né? Só arrepios. Porque, e é isso que eu gostaria de trazer, essa ideia. A gente, talvez, esse provérbio é lindo, né? Preciso mesmo de uma aldeia, mas eu queria ressignificar isso um pouco na minha maneira de enxergar. Eu sinto que é preciso uma aldeia para acompanhar uma mãe, para dar suporte para a mãe, e assim ela poder educar essa criança. Né? Então, indiretamente, é preciso uma aldeia para educar uma criança, mas é preciso olhar primeiro para essa mãe. Quando a gente conversa com as mães, nós que temos bastante experiência nessa área perinatal, as mães dizem o que elas mais sentem falta é de serem vistas, é de serem acolhidas,
Geralmente o bebê nasce e todo mundo, a aldeia toda quer pegar o bebê, dar conselho para a mãe sobre o bebê, de como ela deve cuidar do bebê, de como ela deve dar banho no bebê, se ela deve amamentar assim, ou assado, ou dormir com o bebê, ou não dormir com o bebê. E eu sinto que aí os olhares estão todos enfocados nesse bebê. E a gente invisibiliza a mãe, invisibiliza esses cuidados para a mãe. Salvo exceções, né? Toda mãe consegue cuidar do seu bebê bem, se ela está bem cuidada. E eu acho que aí esse provérbio tomou mais sentido para mim, sabe? Quando eu estava refletindo sobre ele, penso, sim, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, mas é preciso de uma aldeia inteira para olhar para essa mãe e assim ela poder cuidar e educar dessa criança. Se ela estiver amparada, ela não precisa de mais nada, né? Então, eu não sei se está fazendo sentido para o pessoal que está aqui, para você, Lud, mas eu sinto isso tão na pele, né? E eu tenho exemplos pessoais mesmo, de como, quando eu fui acolhida, eu me senti tão bem e pude cuidar da Maia de uma maneira tão mais tranquila do que quando pessoas chegavam, às vezes até desconhecidas, né? Porque as pessoas acham que pode dar palpite até na rua para você. Sim. Ah, deu uma congeladinha. É verdade. Eu acho que tá ressoando para as pessoas porque eu tô vendo coraçõezinhos aqui. Então, as pessoas devem estar concordando, né? As queridas mulheres que estão aqui. Mas, você deu uma congelada. É, Uhum. Tô pedindo aqui pro pessoal comentar, porque isso foi uma ideia minha, né? De acordo com a minha experiência própria e escutando também outras mães. A Andréia entrou aqui, uma super amiga lá do Chile, que foi muito rede de apoio. Aliás, André, eu até anotei aqui exemplos que eu tive com você, sabe? De rede de apoio, que depois eu vou falar um pouquinho. Mas é isso, Lud, o que você acha? Você sentiu a mesma coisa, assim, na sua gestação, no seu puerpério? Essa necessidade muito mais de ser acolhida do que de acolherem o seu bebê? sim. A Joyce aqui tá dizendo muito sentido. A Elizabeth, sim. Eu tô vendo coraçõezinho subindo. Muitas vezes A as pessoas não Caro. percebem, mas vem. Uhum, Sim, eu penso que o ser humano, né, nós nascemos predispostos ao afeto. Nós somos seres de uhum, afeto, nós somos sociais. E uhum. a gente não está falando de uma coisa assim, perfeita, né? Nada muito difícil de ser compreendida. Nós todos somos capazes de oferecer afeto. Uhum, Ah, agora, é o que você disse, talvez por uma questão cultural, uhum, essa proposta vai um pouco, vai um pouco na contramão, uma coisa meio contra a cultura, porque a cultura é mesmo de cuidar do bebê, e a uhum. mãe fica uma pessoa adulta que já deu conta de si, e não necessariamente. Esse momento da concepção, do gestar, do parir e do puerpério são momentos de extrema transformação. Sim. E às Uhum, vezes, talvez por falta de empatia, ou talvez por falta de ter tido essa oportunidade de reflexão, as pessoas que estão ao nosso redor acabam tentando ajudar mesmo com sim. os cuidados do bebê. E o que você está trazendo dessa invisibilidade materna é real. É real, porque até durante a gestação a mulher é o centro das atenções, Uhum, gosta da pediatra. A mulher se torna o centro das atenções na gestação por estar trazendo um ser novo ao mundo, né? E aí depois que ela tem o bebê, as atenções vão para o bebê. Então isso no uhum, puerpério ainda é mais ressaltado. E E quando a gente pensa nesse momento da concepção, da gestação, do parido do puerpério, é um momento em que eu vejo, eu trago muita metáfora da borboleta do casulo saindo, você passando por da lagarta no casulo se transformando em borboleta, porque uhum, metamorfose. E nessa metamorfose,
podem ser impactados aspectos da nossa identidade, de que, assim, da minha Sim. compreensão de quem eu sou, quem eu quero ser. Então, é um mergulho profundo. E se você deixa essa mulher na solidão de viver isso, pode se tornar um mergulho um pouco estranho para ela, né? E é o que você falou, amparando a mãe, ela vai ter condições de desabrochar aquilo que ela pode fazer pela criança dela, né? Uhum. Lembrando uma conversa que, só um paralelo aqui antes de eu passar a bola para você de novo. Nós do Coletivo de Doulas Brasileiros aqui, a gente fez uma reunião há umas 2 semanas atrás, falando sobre isso, né? Da capacidade de maternar. E a discussão sobre se é algo instintivo, como se é dito, né? Uhum. Com E, certeza. e o que a gente sabe, na verdade, nem todos sabem, é que existe um discurso de que o saber maternar é um instinto. Cadê o seu instinto materno? E isso pode se tornar um peso para essa mulher, que na verdade fica assim, ai, não sei, nem sei, não sei cuidar de um bebê. Ou assim, o que eu faço, né? Então, na verdade, a palavra instinto significa aquilo que é comum à mesma espécie para todos os indivíduos da espécie. Uhum. Então, o que talvez a gente esteja querendo dizer é mais uma questão de intuição. E a Sim. intuição é aprendida. E a gente aprende uns com os outros. Por isso a importância dessa rede de apoio afetiva também. Né? Porque o instinto, como não é comum a todos os indivíduos da mesma espécie, como o exemplo que eu quero trazer, que é o do passarinho do João de Barro, né? O João de Barro nasce já sabendo fazer casinha, ele não tem que aprender. Ele Uhum. nasce sabendo, ele vai fazer, não precisa nem ver outro João de Barro fazer. Agora, nós, mulheres, nós mamães, quando a gente se torna mamãe, a gente faz aquilo que a gente está aprendendo uns com os outros, né? Não sei Uhum. se você parou para pensar nisso, assim. Eu também concordo, Lud. Eu acho que quando a gente traz a palavra instinto, é igualar muito, como se a gente fosse realmente seres de instinto, como mamíferos, né? Nós somos todos mamíferos e temos instintos. Eu acho que o termo intuição é muito mais relacionado a um aprendizado e um aprendizado sobre si mesmo também, né? Que a gente foi relegando muito. Alguém comentou aí que tradicionalmente os olhares eram enfocados na mãe e depois da Revolução Industrial isso mudou. Eu acho que mudou muita coisa, porque nós ficamos muito distanciadas do instinto. Nós temos o instinto, não, da nossa intuição. E eu acho que quando a aldeia está ali, firme e forte, para amparar essa aldeia ela dá condições para essa mãe poder descobrir a sua intuição de novo, poder estar conectada com a sua intuição, poder sentir mesmo o que ela precisa fazer com ela e com aquele bebê. Né? Porque se uma pessoa vem e fala que eu preciso amamentar livre demanda, a outra fala que eu tenho que fazer a cada 2 horas, colocar no relógio. Então, no que eu vou acreditar? Cadê a minha intuição, né? Se os ditos vêm de fora. Então, eu acho que quando uma mãe está amparada, ela consegue ficar tranquila e conseguir ela se construindo, como a Sil disse aí. O maternar é construído, e é construído em relação com o bebê, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa rede de apoio, inclusive para poder favorecer e facilitar essa descoberta e esse reencontro com a própria intuição de mãe. Consigo mesma. E nos diversos momentos, né? Porque eu estava pensando, como que seria a rede de apoio na gestação? Qual foi a minha rede de apoio na gestação? É diferente da rede de apoio do parto, é diferente do puerpério, são etapas diferentes. Então, para as mães que estão gestando, qual é a sua rede? Onde você pode encontrar essa rede? Eu encontrei uma rede... Era essa pergunta que eu ia te fazer agora, né? Qual que é a sugestão que você dá para as mulheres que estão aqui nos assistindo de como encontrar, então, essas redes de apoio afetivas?
Uhum. Eu acho que tem a ver muito com a necessidade de cada mulher, né? Cada mulher sente diferente, cada mulher vive os momentos diferentemente, e eu acho que cada uma já tem que, já é uma boa começar a entrar em contato com essa intuição, que é super favorecida na gestação, porque a gente já está mais sensível e tudo, emocionalmente, fisicamente, em muitos aspectos. E aí eu acredito que seja muito importante já ir formando a rede de apoio na gestação, por exemplo, com família, com amigos, em grupos de gestantes, mesmo com a doulagem, que depois eu quero saber um pouquinho como que é teu trabalho, Lud, mas com a doulagem, com o yoga, eu dou as aulas de yoga e sinto que é uma super rede de apoio afetiva, porque é um grupo de mães que estão vivendo a mesma etapa e estão ali na mesma tribo, né? A tribo do yoga, a tribo da maternidade em yoga. E aí a gente conversa, a gente troca experiência, a gente ri, a gente chora, a gente dança, a gente se movimenta. E eu acho que isso é super válido na gestação. Então, rede de apoio afetiva que pode vir da família, dos amigos, dos círculos aí online, das aulas de yoga, dos grupos, da doulagem, porque já faz parte mais da rede de apoio. Às vezes cai, eu não sei se tá caindo só a Mariana ou eu também, se vocês quiserem dar um feedback. Queria agradecer o comentário aqui foi a Silvana, da pediatra. Nossa, já teve tantos comentários. Pode falar. A Sil comentou da pediatra, né? A pediatra que pergunta como que a mãe e o pai estão. Isso é raríssimo, né? Isso é muito raro. E são profissionais mais sensíveis, que ainda bem, né, que eu acho que essa sensibilidade está em crescimento com o trabalho que as pessoas que estão na área da perinatalidade está fazendo, né, com esses trabalhos de live, de produzir conteúdo, de sair para o mundo, eu sinto que a gente está fomentando isso, que as pessoas pensem, porque como você disse, né, Lud, tem muita coisa que é colocada pela sociedade há muitos anos e que a gente nem para pensar. Já no parto, eu penso assim, qual que é uma rede de apoio no parto? Aí é basicamente a rede de apoio dos profissionais, do seu companheiro, ou de uma amiga, ou da doula, mas basicamente ali, aquele momento que é amparado por profissionais que sejam afetivos. É que é muito íntimo, né? Muito íntimo. E isso, eu vejo relatos de mães, né? Quando as mães relatam experiências, infelizmente, de parto traumático, quando você pergunta para elas por que foi traumático, geralmente no discurso, e isso está inclusive embasado em pesquisas, né, de discursos de mães, por que foi traumático? Elas referem essa falta de apoio afetivo. O profissional fez coisa, o profissional fez ou deixou de fazer coisas. A canja de galinha não pode faltar. Eu congelei, eu que estou congelando, né, Lud? Eu liguei aqui a a internet do celular para ver se melhora, porque eu estava na Wi-Fi. Então eu acho que é isso, né? A gente vê relatos, e por isso que eu pensei nesse termo, redes de apoio afetivas, porque os relatos das mães, geralmente quando elas estão mal emocionalmente, é por conta dessa pouca sensação de afeto por parte dos profissionais, por parte às vezes até da família e dos amigos. A gente é uma sociedade que ainda falta muito poder acolher os sentimentos negativos. Então a gente às vezes não quer contar o sentimento negativo, e como isso faz falta, poder acolher esse sentimento negativo também na maternidade, que não são só rosas, não são só flores. E a gente poder acolher isso abre um espaço muito amplo para a gente poder crescer pessoalmente e crescer na nossa maternagem também.
Então, do parto, assim, eu penso muito nessa questão da rede de apoio profissional que seja afetiva, que considere os teus desejos como mulher. Isso eu acho que é muito importante a gente Como, procurar. como doula, né, da minha perspectiva como doula, se eu puder falar uma coisa para a mulher que vai ter um bebê, Uhum, primeiro, né, se informe, saiba as suas opções, mas assim, uma coisa é tenha a equipe que vai te dar suporte, esse suporte. uhum, Porque muitas vezes você tem desejos e vontades, mas acaba sendo levada naquele momento pelos protocolos do lugar onde você vai. Então, sim. se você tem essa opção, escolha, veja qual que é o perfil daquele profissional, seja ele o médico, a parteira, a médica, a enfermeira, quem for, né? Ou se você quiser fazer inassistido também, que é possível, faça aquilo que tem a ver com os seus valores. Se tiver ao seu alcance, Uhum, se não tiver ao seu alcance, procure se fortalecer e saber de tudo que você pode se informar antes para que você vá da maneira mais estruturada possível para não ter que ficar na dúvida na hora, tentando decidir coisas e acabando por aceitar coisas que você não precisaria, poderia ter uhum, mais a ver com o que você deseja, né? uhum. Porque é muito íntimo. Então, né, quem que você vai É. contar essa intimidade, né? Uhum. E no momento do puerpério também, né? Pensando nas redes afetivas no puerpério, que é um momento de hormônios para lá e para cá, né? E de dúvidas sobre a sua intuição, de dúvidas sobre se você está maternando o seu bebê bem ou mal, e de tantas tribos que existem, né? Por isso eu digo, busque a sua tribo. Também não adianta você buscar uma tribo que não tem nada a ver com você, porque aí você não vai ser acolhida, né? Você não vai se sentir acolhida. Não existe certo e errado, existe o que é para você, do seu desejo. E eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente está num momento, principalmente no puerpério, que a gente é muito sensível, que tem um bebezinho totalmente dependente da gente e que a sociedade coloca muitos checklists, né? Tanto uma tribo quanto outra. Então eu tenho assim, lá no Chile, quando eu estava com a Maia, teve uma vez que eu estava com ela no sling, né? E também estava carregando um carrinho. E eu nunca esqueço dessa situação, porque para mim marcou muito como as coisas são fechadas em caixinhas. Eu estava com ela no sling, mas eu levava um carrinho, porque eu usava os dois. Dependendo da situação, eu estava cansada, punha ela no carrinho, né? E aí uma pessoa na rua me parou no semáforo, assim, a gente estava esperando o semáforo abrir para a gente atravessar a rua, e a mulher falou assim, uma mulher nova, que talvez tivesse a minha idade, falou assim, você não se decidiu ainda o que você quer? E aí eu disse, sim, eu me decidi, eu quero os dois. Eu uso os dois. Eu É uso o isso, sling. esse é o ponto dessa live. É porque assim, ó, você precisa de uma rede de apoio dessa tribo que te dá esse suporte por trás, que é para você se sentir capaz o suficiente de dar uma resposta dessa. Por quê? Porque isso também é aprendido. Nós, mulheres, somos Uhum, muito educadas a ficar, pois é, e às vezes é necessário uma resposta de um lugar. Eu demorei muito no meu puerpério para me colocar. Eu fazia cara de uhum. estava assim, ó, tipo, passada, olhando para o horizonte, que eu não sabia o que Sim, falar. porque a gente está nesse momento de transformação em que a gente não se descobriu mãe ainda. Porque eles falam, né? Tem uma frase muito assim, colocada também na sociedade: nasce o bebê, nasce uma mãe. Não é tão assim, né? Nasce o bebê e a mãe está nascendo ainda. Fica nascendo muito tempo, fica se construindo. E você não sabe, às vezes, dar resposta, não sabe o que fazer, não sabe o que é melhor. E aí, nesse exemplo, nesse dia, me chocou assim. Eu falei, como que uma pessoa que nem me conhece vem. Travou de novo. Olha, eu quero aqui ressaltar o comentário da Ângela, aproveitando essa pausa. Importante não confundir relacionamento afetivo com médico fofo e parteira mãe. De repente, isso é um assunto para uma outra live, hein, Ângela?
Tô comentando o assunto, o comentário da Ângela aqui, Mariana, mas pode continuar. Não, comenta para mim, que eu Ela falou perdi que aí enquanto você travou, eu aproveitei para ressaltar o comentário da Ângela Lessa, né? Uhum. E é importante, ela disse que é importante não confundir relacionamento afetivo com médico fofo e parteira móvel. Ah, sim. O afetivo aí é o que considera o desejo da mãe, né, ao meu ver. Considera você como uma pessoa que pode escolher, né? Que te dá condições, informações reais, verdadeiras e que deixa você escolher, né, o que você deseja. Tem muito médico fofo por aí que quer fazer tudo pela mãe, né? Que quer levar de acordo com o que Sim. ele quer, né? No fim. Né? Uhum. Então é isso, né? Um pouco pensar sobre essas questões, eu acho que vai mudando o mundo também. E esses checklists das tribos, eu sinto que é muito que causa mais culpa na mãe. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra, um faz uma coisa, o outro faz outra, e aí vem aquela culpabilidade materna que você fala, ai, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu não tenho intuição, que eu não tenho instinto, que eu ainda não nasci, eu não dou conta disso? Então, no puerpério, que a gente está nessa ponte aí, movediça, que se balança toda hora, eu acho muito importante essa rede de apoio, onde você se sinta amparada para seguir seu desejo, para descobrir seu desejo, porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer, né? Descobrir seu desejo, descobrir sua intuição, olhar para o teu Pra se filho e permitir ver o que. mudar de ideia. Para se permitir Desculpa. mudar de ideia. Sim, Aham. sim, Lúdia, uma conversa com chá. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. E escolher a tua tribo, onde você se sente bem, né? Então, assim, é isso. É buscar essa rede de apoio. Por isso que eu falo afetivo, é onde você vai poder se criar e criar seu filho cercada por uma rede de amor. E o amor envolve também você poder escutar e falar o que não tá legal, o que você queria voltar para trás e não ter aquela criança mais, que você quer voltar a sair sozinha, voltar a ser independente, com os seus tempos e não com o tempo do bebê. Poder Aí falar isso. queria fazer um adendo, que agora com essa sua fala, eu lembrei da Clarice Pinkola Estes, no Mulheres que Correm com os Lobos, que ela Uhum. fala. Ai, calma, deixa eu me inspirar. Ela fala um negócio assim, ó. A gente. Ai, não é nem a Clarice Pinkola Estes, falei bobagem. É aquela Brené Brown. É a Brené Brown que Hum. fala. A Brené Brown, talvez a Clarissa fale alguma coisa semelhante. Mas o que a Brené Brown fala é da vulnerabilidade. Ela fala assim: vulnerabilidade não é você se expor para todo mundo. Então, você quer Uhum. ter os seus pareceres, os seus pontos de vista, você vai conversar disso. Você não precisa também ser criança birrenta para ter o pé e querer colocar. Querer discutir com todo mundo que é assim que você pensa. Quando você está sólida, Sim. você vai formando, e mesmo que você ainda não esteja, que você vai mudar de ideia daqui 5 minutos, você procura aqueles que estão ali para te dar essa rede, esse apoio afetivo, para te dar esse suporte. Se você está vendo que a pessoa quer bater de frente, que ela discorda, que ela tem outra visão, não sei se vale a pena comprar a briga, sabe? Uhum. Às vezes vale e você sabe quando vale, né? Que é para você defender Sim. assim e a sua criança. Mas o que eu tô querendo dizer assim, é muito bom a gente saber o que a gente está buscando nessas relações que a gente está buscando, mas aquelas pessoas que você está visualizando ali, que estão presentes, mas que não estão te dando o suporte afetivo que você precisa, não precisa se colocar tão vulnerável também a elas, Uhum. né? Sim. E eu Se acho colocar. assim, também é importante a gente pensar como que a gente pode buscar nossa rede de apoio e como a gente pode ser rede de apoio também. E às vezes é tão simples ser rede de apoio. E eu estava pensando aqui, eu lembrei de dois exemplos bem pontuais, assim, que me aconteceram com o Porpério da Maia. Uma aconteceu com a Andrea, que entrou aí, não sei se ela ainda está, mas a Andrea lá do Chile, uma amiga muito querida.
Ai, não Travei sei, acho de novo. que foi a Mas segunda assim, vez. Rafa a aqui com a gente. Rafa, é, que honra, hein, Rafa? Ter você com a gente. Uhum. Eu lembrei desse exemplo da Andréia. A gente fazia formação de yoga juntas e a gente tinha que fazer um trabalho final. E eu estava com a Maia mais ou menos de 4 meses e eu tinha que sair. Ela foi em casa, a gente estava trabalhando no nosso projeto e aí deu a hora, eu tinha que sair para dar aula de yoga. E ela falou assim, Mari, eu posso ficar na sua casa que eu preciso terminar um trabalho? Para eu ganhar tempo, posso ficar aqui enquanto você vai para aula de yoga, eu termino o meu trabalho? Pode, André, pode ficar aí, tudo bem. Eu saí correndo para ir dar aula de yoga com a Maia no colo, 4 meses, saí para dar aula. Quando eu voltei, eu tive uma surpresa que até hoje eu lembro, assim, da afetividade naquilo. A louça da minha casa estava toda lavada Hum. e uma comidinha feita. Ai, Tinha uma gente. panelinha assim. Eu olhei aquilo e aí eu escrevi para ela, liguei para ela, falei, André, você conseguiu terminar o trabalho que você tinha que fazer, né? Ela falou, Mário, eu não tinha trabalho nenhum. Eu queria ficar na sua casa para lavar aquela pia cheia de louça e fazer uma comidinha amorosa para você. E eu falei, mas por que você não me falou isso? Eu não te falei porque você não ia deixar, sabe? Por amor. Tinha outro amigo que ia de vez em quando em casa, ele já chegava lavando louça. E eu falava, não, Raul, não precisa lavar, né? Deixa aí a louça. Não, Mari, parece que você me convida para vir aqui na sua casa só para lavar louça. Ele brincava, né? E depois ele falava, não, eu entendo como que é. Deixa eu lavar essa louça para você. Caridade. De parte de um homem, assim, todo amor também, né? Sim, os homens Então ricos. são essas coisas. Como você pode ser rede de apoio amorosa para o outro? Às vezes fazendo coisas tão simples, mas que a gente nunca mais esquece. Fazendo uma canja, né? Minha mãe falou da canja. Fazendo uma canja. A Ângela, que está aqui com a gente, ela faz sopinhas para as puérperas. É uma das vertentes do trabalho dela. Uhum. Assim, sopas feitas com todos os nutrientes, sabe? Que Pensadas para. delícia! E olha, a Rafaela, que está aqui do Mater Online, queria já avisar que segunda-feira tem live com a Rafa, hein, aqui pelo coletivo. Oh, meu Deus, a Nubia tá até chorando. Ô, Lud, sabe o que eu queria perguntar para você? A gente já está quase finalizando aqui o horário, né? Eu Acabando, queria gente. perguntar para você como que você tem visto essa a doulagem como rede de apoio afetiva nessa época de pandemia. Como que tem sido aí a experiência de acompanhar essas mulheres? Tem Então, sido possível? essa é uma pergunta muito interessante, porque é uma questão que vem vindo a todas nós do coletivo já conversamos sobre isso, porque tem sido recorrente as mulheres chegando para a gente falando, olha, eu estava esperando a minha mãe vir, não sei quem da família vir para me ajudar, e essa pessoa não vai poder vir. Uhum. Eu estou na mesma situação. Estou desesperada quase aqui. Eu nem vou falar, você consegue, porque você sabe que você consegue dar tudo certo, só que você vai sentir falta, né? Vai ficar essa falta, né? E é duro mesmo, e respira fundo, porque é duro mesmo. Uhum. É uma coisa que não volta mais. Sim. Essa fase do parto, essa fase do bebê pequenininho, essa presença que não vai estar acontecendo, existe. Hoje a tecnologia, gente, eu falo super mal da tecnologia, mas eu tenho que dar crédito para isso, porque traz uma proximidade, ó, parece que nós estamos aqui no mesmo quarto conversando. Então, né, eu sei que Com um você monte vai de gente querida que a gente não encontra há muito tempo pessoalmente, mas estamos aí, né? tudo de bom, tudo de bom. Então, sim, existe essa coisa do online, né? Está se tornando também mais afetivo, né? Com essas A gente está aprendendo, né, a ser afetivo online. Sim, é a gente, né, que é meio pata pra isso. Meio? Então, o que Você quis ser acontece? amorosa, né, com esse meio aí. Meio pata, mas deixa pra lá. Então, aí
Sim, muitas mulheres vêm falando disso. E o trabalho de uma doula, nem todo mundo sabe o que é doula. A Rafaela tá dando risada. Doula, gente, o papel da doula é oferecer para gestante, para puérpera, um apoio profissional, mas como uma mãe. Sem aqueles papéis de mãe e filha que são todos entruncados e coisas que a gente já sabe, que tem muita coisa envolvida. Então, é um apoio de mãos na massa, em que a gente se faz presente. E aí, agora com o coronavírus, os acordos têm sido feitos de maneiras individualizadas. Tem mulheres que querem mesmo que a doula vá com máscara ou dessa coisa presente, tem outras que querem apenas online. E a gente está fazendo expectativas, né? Então, essa presença, esse acompanhamento da doula se tornou mais do que nunca algo que vai favorecer uma experiência positiva para essa mulher e que depois vai se traduzir numa lembrança melhor. Sabe? Já existem estudos que falam que ter um acompanhamento contínuo durante o parto se traduz num pós-parto mais feliz, num puerpério mais bem vivido. Porque quando a gente olha para a nossa experiência de parto com tristeza, o puerpério vai ser mais difícil. E quando a gente tem esse apoio respeitoso e durante a gestação e o parto, o puerpério tende a ser ser vivido, experienciado de uma maneira mais macia. Então, essa conjuntura toda que é mais estressante para todos nós, e eu diria principalmente para uma gestante, ter um acompanhamento profissional que vai te dar mais segurança, mas também que traz esse afeto. É diferente, por mais afetiva lá que a pediatra da Silvana seja, do filhinho da Silvana, né? Ou por mais afetivo que o médico seja, a doula, ela está continuamente, e ela vai te conhecendo, ela é uma presença, eu diria mais afetuosa nesse sentido, porque vai te conhecendo, né? A gente ama quem a gente conhece. Então, nesse sentido, a Mariana pulou de volta. Mas espero que esteja fazendo sentido para quem está aqui. Lúdia, eu perdi um pouco, que eu congelei aí, né? Mas sabe que eu fiquei pensando numa coisa quando você estava falando, que eu acho que com essa pandemia a gente vai ter um trabalho emocional muito grande depois, né? De narrativa pessoal, né? De elaborar uma narrativa para essa falta, como você falou, né? Existem faltas que vão ficar como falta, que vão faltar mesmo. Vai faltar apoio mais direcionado. Por exemplo, eu tô aqui longe, Nova Zelândia está fechada, minha mãe provavelmente não vai poder vir, mudaram todas as expectativas que a gente tinha. Essa falta vai ficar, né? E o que eu vou fazer com isso? Eu acho que muitas mulheres estão no mesmo barco, muitas mulheres que têm até a mãe ou pai ou alguém próximo, mas que o contato está sendo diferente, está sendo através de máscara, está sendo através de distância física. E eu acho que isso realmente a gente vai ter que elaborar uma narrativa emocional para essa falta, né? Para dar um significado para essa vivência. E aí vai ser um desafio, né, para muitas mulheres, para muitas pessoas que, em todos os sentidos da vida, mas nesse período da maternidade, a gente vai ter que elaborar narrativas, né? E eu acho que aí também a rede de apoio é muito importante, é possibilitar momentos em que a mulher pode contar a experiência, pode contar 1000 vezes a experiência da gravidez, 1000 vezes a experiência do parto, porque isso ajuda nessa narrativa. Né? Nessa narrativa, ajuda a elaborar, a dar significado, porque eu penso, poxa, eu tô grávida e ninguém da minha família vai me ver grávida, pessoalmente. Ninguém vai pôr a mão na minha barriga. Eu tô aqui, meu marido e a Maia. Não tenho mais família aqui. Eu me simpatizo né, me solidarizo com esse seu sentimento. E eu tenho acompanhado uma gestante que ela trouxe essa questão de uma maneira muito clara. Ela falou que ela sente como se não tivesse acontecendo.
Hum. Olha que profundo isso. Muito profundo. O que aconteceu? A gente conversou sobre formas de tornar essa gestação mais real. Até porque alguém Uhum. comentou de dar atenção para o outro filho, né, outra criança, e isso colabora também para que você, né, quando você vê, já passou um tempão, a barriga já está maior, nem, sabe, não deu tempo nem de conectar. Mas, então, o que a gente pensou? Em fotografia, em registrar, Uhum. em registrar esse momento, que ajuda nesse processo que você está falando de ressignificação, de reescrita, de ter uma lembrança positiva. Aham. A Eu gente acho que como profissionais da área da maternidade, da perinatalidade, a gente precisa pensar nisso, em como favorecer essas narrativas, como amigas, como família, como a família, os amigos e os profissionais podem favorecer essa narrativa, né? sim, De uma maneira que englobe uma experiência ampla, negativa em alguns aspectos, mas positiva em outros, e que essa narrativa possa ser construída por essa mulher, que essa experiência não está sendo fácil, né? Não está sendo fácil para ninguém. Eu acho que não está sendo fácil para nenhuma mãe, porque é viver a gestação, o parto, o puerpério, num momento de pandemia, de instabilidade global, né? É muito forte. Então, acho que a gente pode estar aí nessa rede de apoio para construir narrativas, né? e como testemunhas umas das outras. Eu Uhum. te vejo grávida. Sim, Ó, eu sim. acabei de conhecer a Joyce grávida. Uhum. Joyce está grávida. Uhum. E, Mariana, é isso que a gente precisa. A gente precisa enxergar umas das outras, né? Sermos, Uhum. porque no isolamento você pode se sentir não vista, meio que invisível Uhum. nessa questão. Então, que a gente possa celebrar, encontrar espaços de celebração desse momento, mesmo com as dificuldades. Uhum. É o seu momento. Se tem um momento da Sim. vida que a gente se colocar num pedestal é na gravidez. Uhum. E a gente grávida, é claro que com as diferenças de cada mulher, né? Mas a gente, no geral, gosta de ser vista, né? Gosta de ir lá com o barrigão, num parque, que todo mundo veja mesmo que a gente tá grávida. E agora a gente está na casa, né? Então é isso, Lud, é como testemunhar com esse olhar de testemunha as outras mães, e que cada mãe encontre também a sua forma de tornar isso real, com fotos, com vídeos, com o que for possível, né? E isso eu No quero. aniversário, seja ir para um aniversário de alguém, você vai, mantém sua distância, ou se você não estiver confortável, vai com a câmera, né? E esteja presente para que você seja vista. Aham. Ô, Lud, tá acabando o nosso tempo aqui. Mas olha, esse final, com essa coisa da testemunha e da reescrita dessa história, incluindo Uhum, a início, é um final lindo. É um final lindo, uhum, que valida tudo que está acontecendo, né? uhum. E isso que é afeto. É. É isso que é possibilitar essa rede, né? Que acompanha, que acolhe, que escuta, que ajuda a elaborar narrativas, que está ali amparando para você se sentir forte para conseguir maternar, para conseguir oferecer os cuidados. E quando você não. E perceber que quando você não está se sentindo bem, realmente buscar essa rede de apoio profissional, que te ampare, emocionalmente. Acho que isso às vezes a gente está preocupado muito com a segurança física, principalmente na pandemia, né? A segurança física, material, todos os protocolos pensando na máscara, que são importantes, mas a gente esquece muito da segurança emocional. E isso eu acho que vai cobrar conta depois, sabe, para as mulheres. E por isso eu insisto nessa rede de apoio afetiva que vai ajudar a construir essa narrativa, né? Minha mãe aí fez um comentário das as forças, né? As forças serão emanadas por uma corrente de amor da família, amigos. Essa experiência fortalecerá a todos por as poupanças emocionais, né? Tudo que é isso das poupanças emocionais, dos recursos que cada um tem, é muito importante também nesse momento. Procurar seu recurso, aquele que você tem aí de fortaleza,
para sobrepassar esse momento difícil. E estamos aí, né, Lud, com a doulagem, com as aulas de yoga, com os atendimentos. Quem quiser mandar mensagem para a gente adora falar do tema. A Lud falou que achava que não ia dar 1 hora a nossa live. Já faz 1 hora. Obrigada por estar aqui com a maior paciência e carinho. Eu falei para Mariana, Mariana, vamos programar meia hora, porque ninguém tem paciência para 1 hora de live. Só que eu já sabia, porque eu e a Mariana a gente conversa bastante. Então, vocês que se juntaram a nós nesse bate-papo, muito obrigada. E eu tô aqui concordando com você, Mar. Muito obrigada, então, para quem... Tá. Vai deixar salva, né, a live para quem quiser compartilhar, escutar de novo, mandar os comentários. A gente adora falar no assunto. E obrigada a todo mundo que participou. Então, a Mariana está com o Andanças, né? Pode encontrar no arroba Andanças Mariana, né? Como é que é? Ponto Mariana Giúzio. Andanças, ponto Mariana Giúzio. No fim fica Andancas, né? Porque não tem o C cedilha. Sim. E tem o Like Water Care, que é como água, né? A tradução. O Like Water Care, que é uma marca pessoal. Eu estou no coletivo de doulas brasileiras, que está sendo uma revolução maravilhosa. E também tenho a minha página pessoal, então se vocês quiserem entrar em contato, só mandar mensagem, sem formalidades. Vamos aí. Obrigada, queridas, boa noite. Bom dia aí, né, na Nova Zelândia. Aqui, agora a gente vai almoçar. Obrigada a todos e que cada um consiga encontrar isso, a rede de apoio afetiva. E a gente está aqui para qualquer coisa. Sim. Obrigada, Lud. Obrigada por essa conversa tão gostosa. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.